Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. São 10 horas. José Luís Carneiro formaliza a esta hora a candidatura à liderança do Partido Socialista. Vai entregar a moção global de estratégia enquanto candidato a secretário-geral. Hoje é, de resto, o último dia para serem entregues as moções que, na prática, formalizam a candidatura à liderança do Partido Socialista. Para já, José Luís Carneiro é candidato único. No Largo do Rato, na sede do PS, está o jornalista João Gama. João, o secretário-geral do PS é esperado a qualquer instante, ainda não chegou? Ainda não, já está aqui dentro da sede do Partido Socialista, no Largo do Rato, ainda não se está a dirigir aos jornalistas, vai primeiro entregar essa moção de estratégia global, como estavas a descrever, Carla, uma moção de estratégia que será entregue, que formaliza na prática a recandidatura à liderança do cargo de secretário-geral, de líder do Partido Socialista, tal como aconteceu em maio de 2025. José Luís Carneiro será, com toda a probabilidade, candidato único, uma vez que até agora, na data limite desta entrega de candidatura de moção de estratégia global, não há um outro candidato que queira disputar a liderança do PS. Não há, por exemplo, como houve em várias outras eleições diretas, o habitual Daniel Adrião, que representava uma oposição interna aos tempos de António Costa. José Luís Carneiro será, por isso, reeleito secretário-geral do Partido Socialista num congresso que irá acontecer no último fim de semana do mês de março, e daqui a pouco irá dar alguns detalhes sobre a moção de estratégia global com que se vai apresentar a votos aos congressistas em Viseu, um congresso que já foi criticado por alguns socialistas por prever menos congressistas, um espaço mais pequeno para debate, numa altura em que o Partido Socialista tem uma reflexão interna a fazer. Foi o terceiro partido mais votado nas eleições legislativas. José Luís Carneiro vai dar conta disso mesmo na sua moção de estratégia global. Vamos saber como daqui a uns instantes. Pois vamos contigo, João Gama, que vais aguardar por esse momento. O Congresso Nacional do PS, que vai eleger os novos órgãos do partido, está marcado para o último fim de semana de março em Viseu. Destaque agora para o PTRR, que deve fazer o déficit e a dívida pública a aumentarem. A hipótese é admitida pelo Governo. O diretor da Faculdade de Economia do Porto, Óscar Afonso, alerta para o perigo de aumentar os impostos para dar resposta a esse cenário. Foi aqui no explicador. Óscar Afonso deixa alertas sobre o equilíbrio das contas públicas face a estes apoios. Subir impostos agora seria, na minha opinião, um tiro nos pés na competitividade, sobretudo quando o crescimento recente tem sido meramente conjuntural. Nós estamos a crescer 2% ao ano, andamos todos felizes por isso, mas estamos a crescer 2% ao ano num contexto absolutamente extraordinário. Um PRR super generoso, um boom de turismo e, além disso, uma entrada de imigrantes que entre 2017 e 2024 corresponderam a mais de 160 mil por ano. Ora, neste contexto absolutamente extraordinário, nós deveríamos estar a crescer a 4, 5% e só crescemos a 2%. Análise de Óscar Afonso. No explicador esteve também Rui Teixeira dos Santos, ministro do Governo Sombra do Chega, alerta para os impactos da inflação, recusa a ideia de que este seja uma espécie de novo plano do Governo. Tem, de resto, uma outra definição. Estas medidas eu conheço-as todas. Estas medidas faziam parte da agenda transformadora do Governo. Portanto, não me parece que seja um novo programa. Parece mais propaganda, está a ver? Para eu fazer um plano, tenho que ter um quadro macroeconómico que de partida e um quadro macroeconómico de chegada. Eu vou ter impactos na inflação. Ainda hoje sabemos que a queda só no azeite vai ser de 10%. E não é só em Portugal, é em Portugal e em Espanha. Portanto, a Península Ibérica vai ter aqui um quadro inflacionário. Qual é esse quadro inflacionário? Isso vai afetar o rendimento das pessoas. Rui Teixeira dos Santos, do Governo Sombra do Chega, Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia do Porto, os dois convidados do explicador desta manhã. Está a decorrer a esta hora o Conselho de Ministros, que vai aprovar o alargamento de alguns apoios a todo o território nacional face às tempestades. Esse anúncio foi feito ontem pelo Primeiro-Ministro, no final de uma ronda de reuniões com os partidos com representação parlamentar. Luís Montenegro admitiu também um regresso ao déficit no âmbito deste
PTRR, apesar de garantir que as medidas não vão pôr em causa as contas públicas. A Liga dos Bombeiros Portugueses pede, entretanto, um plano de emergência para a prevenção de incêndios nas zonas mais afetadas pelas tempestades. A Liga junta-se assim aos alertas de vários autarcas. A destruição das zonas de mato pode aumentar o risco de incêndio neste verão. O presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, pede por isso um plano de emergência para dar resposta à chamada época de incêndios que se aproxima. Para amanhã está já marcada uma reunião da Proteção Civil e o presidente da Liga dos Bombeiros espera que daí possam surgir medidas. Vamos aguardar com muita expectativa o que é que se vai passar nesta Comissão Nacional de Proteção Civil e o que é que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem para nos dizer e tem para implementar, tendo em vista o risco e as ameaças que são factuais em algumas áreas. António Nunes, em declarações à agência Lusa, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, afirma que é preciso preparar a resposta do país para a época de incêndios. Hugo Soares responde a Pedro Passos Coelho. O líder parlamentar do PSD considera que o chumbo da reforma laboral não é motivo para provocar eleições antecipadas e por isso diz que o ex-primeiro-ministro está redondamente enganado. Hugo Soares afirma que Passos Coelho defende eleições caso a legislação laboral seja chumbada. Foi o que depreendeu da intervenção feita pelo ex-primeiro-ministro esta semana. O líder parlamentar social-democrata acusa Passos Coelho de promover táticas políticas. Pedro Passos Coelho mais das vezes acerta, do meu ponto de vista. Desta vez eu creio que ele está redondamente enganado. Está redondamente enganado nas considerações e comparação que fez a propósito da nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna e está manifestamente enganado, creio eu, na consequência que ele entende que o Governo deveria tirar se a legislação laboral não fosse aprovada. Duas vezes enganado. O Hugo Soares, ontem à noite, em entrevista à SIC Notícias, o também secretário-geral do PSD, revelou ainda que os sociais-democratas vão pedir o adiamento do prazo para a entrega de listas para as eleições do Conselho de Estado, de Provedor de Justiça e de juízes para o Tribunal Constitucional. Hoje, Hugo Soares dá uma outra entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença, em que volta a falar de Passos Coelho, considera que o ex-primeiro-ministro deu um tiro ao lado nas críticas feitas à nomeação de Luís Neves para Ministro da Administração Interna. Na análise, o editor de política do Observador entende que estas críticas de Pedro Passos Coelho ao Governo não surgem neste momento por acaso. Não vale a pena esconder, Passos Coelho pode mesmo estar a posicionar-se para, no futuro, voltar à pele de Primeiro-Ministro. É a análise de Rui Pedro Antunes. A única lógica que há nisto é, de facto, desvendar uma intenção ou um interesse de Pedro Passos Coelho de se manter como uma reserva não só moral do PSD e como um senador do PSD que diz coisas sobre a forma como o país se deve movimentar e como o governo deve agir, mas alguém que está interessado, e agora também não vale a pena começar a fingir que não, que está interessado efetivamente em segurar ele e ser ele e voltar ao poder executivo para conseguir executar essas reformas que ele considera que Luís Montenegro provavelmente nunca vai conseguir. Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador, na análise esta manhã aqui no E o Vencedor é. São agora 10h08, já a seguir o Contracorrente. Antes, Carla, que outras notícias merecem destaque? Um incêndio destruiu esta madrugada 3 carros na freguesia da Ajuda, em Lisboa. A informação foi avançada pela CNN, confirmada pelo Observador. Os bombeiros tratadores asseguram que as chamas foram controladas ainda durante a noite. A investigação das causas do acidente está a cargo da PSP, sendo que a CNN diz que existem indícios de que este incêndio tenha tido origem criminosa. Na atualidade internacional, o presidente do Irão garante que o país não vai desenvolver armas nucleares. O chefe de Estado recorda que o líder supremo do país já tinha decidido proibir o desenvolvimento de armas de destruição em massa logo no início dos anos 2000. São declarações que surgem no dia em que os representantes dos Estados Unidos e do Irão voltam a sentar-se à mesma mesa para discutir o programa nuclear. É uma reunião que acontece em Genebra. Agora, a jogadora profissional de bilhar mais velha de sempre continua no ativo, a participar em torneios e a quebrar recordes, naturalmente. Vamos aqui a apostas. Quantos anos é que acham que tem a jogadora profissional de bilhar mais velha de sempre? Décadas. 93. Qual é o nome dela, tens? Tenho Maggie Kennedy. Então 91. Deve ser americana. 95. Deve ser japonesa ou chinesa. Não, é da Flórida. 98. Mas é dos Kennedy? Dos Kennedy da Zambuja? Por parte também.
O Paulo já ganhou o carro. Já? Foi ele, já acertou. 98? Já acertou. Tem 98. Entrou para o Guinness com 94 anos, mas renovou agora o título. Tem 98 anos, continua muito ativa no bilhar, vai a Las Vegas com a equipa participar no torneio nacional. Bem, tudo a aplaudir o Paulo Ferreira. Incrível. Muitíssimo, Paulo. Grande aplauso para o Google. Ai, não. Comprar Euro Milhões hoje. Está a correr bem. Muito bem, muito bem. E pronto, agora, se alguém passar por lá, por Las Vegas, é vê-la, porque ela diz que depois disto ainda vai ao casino. Claro, É tentar ganhar. É uma boa tacada. Esta foi às 3 tabelas.